Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Missionário, isso não abusa? Não. Isso não cansa? Não. Tu não acha isso enjoativo? Não. Hoje fala-se tanto e falamos. Não é que falam, nós nos ocupamos de grande parte do nosso dia, da nossa comunicação, daquilo que escutamos, daquilo que nos influencia, com coisas tão superficiais, tão fúteis, tão banais, tão medíocres. Porque se queremos, claro, é uma condicional, se queremos um mundo melhor, se queremos viver melhor, se queremos realizar aquilo que já fazemos de maneira melhor, por que não nos ocuparmos com exemplos que nos podem tornar melhores? Exemplos de honestidade, de fidelidade, de amor, de misericórdia, de gratidão. Por que não nos ocuparmos dessas coisas? E nesta terra, isso dentro do horizonte cristão, claro que fora, além das fronteiras cristãs, a gente encontra tantos vultos humanos dignos de serem nossos espelhos, de serem nossos referenciais, de serem para nós setas indicadoras. Mas dentro do cristianismo, daquilo que se vê tanto na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, não há ser humano mais espelho, mais exemplar, mais fiel a Deus que a figura de Maria Santíssima. Se olhamos para... É bom dizer que Maria Santíssima não é uma quarta pessoa da Santíssima Trindade, mas um ser humano escolhida por Deus para a missão de salvar o mundo. Ou seja, para Deus salvar o mundo, ele quis passar por Maria Santíssima. Ele quis escolhê-la. Ele quis que ela cooperasse com ele na sua obra salvífica, na sua obra redentora. Um ser humano cheia de graça. Um ser humano abastecido de Deus, da graça de Deus. E ela não perdeu essa comunhão com Deus. Ela poderia perder, como nós perdemos. Como nós perdemos. Quantos dos nossos pais que nos educam da melhor maneira possível e logo começamos a nos distanciar daqueles padrões tão sólidos, tão sóbrios que nossos pais se nos ensinaram. Inclusive viramos até as costas para os nossos pais. Não temos paciência com eles, perdemos o respeito. Usamos uma comunicação vulgar, fútil, para nos referirmos aos nossos pais como se fossem pessoas quaisquer. Maria Santíssima não. Ela não perdeu a graça da qual Deus lhe cumulou. Ela avançou na peregrinação da fé. Ela partiu daquele princípio de ser escolhida por Deus, e ela sabia disto. E ela avançou na peregrinação da fé, como lemos naquela encíclica A Mãe do Redentor, de João Paulo II. Então, na Terra, não há um ser humano dentro do horizonte cristão que possa ser para nós maior referência do que Maria Santíssima. Claro, obviamente. Se ela partiu de um princípio, de uma eleição especial de Deus, repito-me, ela sabia disto. E ela não jogou isso por terra, mas ela avançou na peregrinação da fé. Ora, se desde o início da vida de Maria Santíssima, sua vida foi um milagre extraordinário e sobrenatural, e ela reconheceu esse milagre, e ela não tornou essa graça de Deus na sua vida vã. São Paulo, inclusive, vai dizer isso. Eu não tornei a graça de Deus vã na minha vida. Mais ainda, isto pode ser dito por Maria Santíssima. Se desde o início da sua vida, a sua vida foi um espetáculo da apoteose, do amor de Deus, obviamente,
o final da sua vida também foi marcado, foi recheado, foi envolvida por esse amor sobrenatural de Deus. Então a igreja crê que Maria Santíssima, desde a sua concepção até o termo final da sua existência terrena, ela foi abraçada por Deus, porque ela não desligou-se nunca desse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E se nós a chamamos de Mãe da Misericórdia, Rainha de Misericórdia, é porque Deus é esse Deus amoroso e cheio de misericórdia. E a misericórdia de Maria não é uma misericórdia que nasceu nela, mas é uma misericórdia provinda de Deus, provinda da Santíssima Trindade, e ela abraçou e ela se agarrou com essa misericórdia, e por isso essa misericórdia ela pode ser derramada para todos nós, para todos os habitantes da terra, porque ela foi o canal, o instrumento de Deus para que essa misericórdia descesse para todos nós. Então, por isso, repetindo-me, não abusa, não enjoa, não cansa. Eis diante de nós, inclusive, paradoxalmente, um espelho que as forças opositoras a Deus lutam contra. Inclusive, muitas pessoas que se dizem cristãs viram as costas a Maria Santíssima, como se ela fosse descartável, como se ela fosse facultativa, como se ela não tivesse valor, expressividade no campo da fé. O inimigo de Deus, ele produz, promove e tem conquistado um grande êxito nesta empreitada de levar muitas pessoas que se dizem cristãs, que estão com Bíblia na mão, que se dizem cheias do Espírito Santo, a darem as costas para a Rainha de Misericórdia, Maria Santíssima. Isto é sério. Isto é sério. Não podemos excluir Maria Santíssima do nosso horizonte de fé, do nosso encontro com Deus. Porque para Deus nos encontrar, a nós pecadores, ele quis servir-se de Maria Santíssima. Então eu dizia ontem que para realizarmos algo neste 2024, em qualquer fase, em qualquer momento de nossa vida, para realizar, para concretizar os nossos desejos, nossos projetos, precisamos de uma determinação resoluta. E ninguém vai subir tanto na escalada da vida, na escalada dos seus sonhos. Ninguém vai se tornar uma figura lendária se essa pessoa abrir mão dessa determinação pelos seus sonhos, pelos seus ideais, por aquilo que de fato ela quer conseguir, ela quer realizar. Isso serve para mim. E eu disse ontem que Mardoqueu, ele determinou falar com a rainha Esther. Eu preciso determinar falar com a rainha Maria Santíssima, essa rainha de misericórdia. Mardoqueu, ele não abandonou a sua determinação. Mardoqueu, ele não pensou, ele não refletiu e cruzou os braços, não, isso pode não dar. Ele foi lá. Ele foi à rainha Esther e falou com ela. Estamos indo na direção dos nossos ideais? Estamos correndo ou andando, mesmo que a passos de tartaruga, mas dando passos sólidos na direção dos nossos ideais, dos nossos sonhos? Estamos determinados ou estamos abrindo mão das nossas determinações, dos nossos sonhos, ou na verdade nós nunca determinamos realizar algo na nossa vida? Mardoqueu, ele não se deixou frustrar por aquele decreto exterminador. Mardoqueu não se deixou frustrar por aquele decreto exterminador. E eu termino dizendo-lhe, cuidado com o que lemos, com o que escutamos, com os outdoors, com as propagandas, com as faixas. Tenhamos cuidado, porque muito do que escutamos são conteúdos desestabilizadores, são conteúdos para você não ir. Claro
Que há momentos que a placa está dizendo, não vá, porque você vai se dar mal, não tem jeito. Aqui é perigo, você vai cair. Mas muito do que escutamos são conteúdos desestabilizadores, para você não dar um passo a mais, para você não subir um degrau mais, para você acomodar-se, para você dizer, isso não é para mim. Eu não tenho capacidade, eu não tenho estudo, eu não sei falar, como disse Moisés, como disse Isaías, eu sou um cidadão de lábios impuros, e para completar, eu não posso nem ser diferente disso, porque o contexto no qual eu vivo e convivo é um contexto de impureza. Aliás, desses que moram aqui, eu sou o mais santo. Então não há nem como eu ser diferente. Mas não esqueçamos que Deus sempre tem algo a mais para nós, algo a mais de que toda a nossa impureza. Prestemos atenção. 2024 só está iniciando. E vamos escutar, vamos ouvir, vamos ler, vamos ver manchetes de notícias apenas para dizer para nós, não vai, abre mão, isso não é para ti. Sai fora, porque a vergonha vai ser maior. Tenhamos cuidado. Olhemos para Mardoqueu, que ele teve uma determinação resoluta. Ele decidiu ir falar com a rainha. E porque ele decidiu falar com a rainha, ela obteve a revogação do decreto através do rei Assuero, e todo um povo que estava condenado ao extermínio, esse povo não foi exterminado, mas continuou vivo. Pensemos nisto e vamos em frente. Um abraço.